da turma, né? Sim, sim. Então vai lá que eu espero. Eu acho que é porque só liberaram hoje. O que só liberaram hoje? A disciplina. A disciplina? Como assim? É. Não, peraí. Pronto, mandei lá no grupo. Fala que tá valendo 30 pontinhos. Fala lá que eu estou aguardando. 2 minutinhos. Isso vai incentivar também. Fala 30 pontos. Só quem me respondeu agora foi a professora Luciana. O que ela respondeu? Está perguntando que atividade. Fala que a atividade é aula síncrona. Disciplina inteira, professora? Aula síncrona. Aula assim. Aula síncrona. A professora Neilza. Fala lá para a galera vir. Pode ser também porque hoje tinha encontro. Tinha um encontro com. Acho que é da brinquedoteca. Ah, mas não estava no nosso calendáriozinho, quer ver? Deixa eu Você até pode ver. mandar o link, professora? Eles estão pedindo. O link? Tá, peraí, eu vou te dar. Tem uma menina pedindo lá. É que não estava aqui na nossa listagem. Posso mandar aqui pelo chat? Você Pode. pega? Você consegue pegar? Vou tentar. Não sou muito boa com. Ah, não, acho que eu tenho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Consegui copiar. Enviei. Maravilha. Hoje tem atividade da brinquedoteca? Isso. Apareceu no grupo do. Aquele grupo geral de pedagogia. Mas não estava no meu. Vou até ver aqui se. Ah, Maria de Fátima chegando. Oi, Maria de Fátima, tudo bem, meu anjo? Tudo bem com vocês? Maria de Fátima está aí? Está aí conosco? Tá entrando. Tá. Vê se tem mais gente entrando aí. A diversidade, eu fiz um material para vocês que é sobre resolução de questões. Estou colocando aqui, que comumente é primeiro período, eu quis dar uma ajudada nisso, entendeu? Na resolução de questões. Eles estão entrando, vocês estão aí, Gabriela, Maria de Fátima. O meu gatinho tatuado aqui. Cadê? Vocês estão aí? Posso começar, Maria de Fátima? Posso começar, Gabriela?
Vocês estão aí, gente? Gabriela, você está aí? Tá. Maria de Estou aqui, Fátima, professora. olha, é a participação de vocês, tá? Vamos lá, os 30 pontos é da participação. Vai lá, Maria de Fátima. Olha só, abre esse microfone. É para Estou aqui também, participar. professora. Oi? Está chegando mais gente, que bom. O que mais, gente? Bem-vinda, Bruna. É para participar, hein? É para participar. Essa disciplina é uma disciplina que ela é de primeiro período. É a galera que está chegando agora. Então, o que eu queria colocar? Eu sei que muitos de vocês já falam pra caramba de letramento racial, vocês trabalham isso pra caramba. Eu sei que vocês trabalham a questão da diversidade, já não é já um tema novo, já é um tema que vocês já têm uma certa experiência e know-how para isso. Então, o que eu fiz? Ô, Maria de Fátima, que bom ver o rostinho de vocês! Boa noite. Boa noite! Então, eu fiz um materialzinho aqui muito afetuoso para ajudar vocês a pegar um pouquinho de como responder questão. Porque, normalmente, o aluno que está chegando, ele fica um pouco perdido quando ele vai responder o circuito integrador e vai ver uma questão enorme, né? Assim, você olha assim, meu Deus, por onde começar? Aí vem aquela música, socorro, Deus, né? Cadê o hit? Ai, meu Deus, é hit evangélico, cadê? Calma, calma, eu vou ajudar você nesse momento. Olha só, eu vou ajudar você. Eu vou colocar aqui uma questão que, em princípio, é chata, em princípio, é cheia de nhaca, mas para ajudar vocês a responderem questões, tá? Ó, resolução de questão. E, ó, peguei uma grandona. Olha só, uma grandona. Aqui ele fala um montão de coisa, olha. Desde o seu começo, no início da década, ele vai falando, falando, falando. Mas sempre tem o comando da questão. Olha, ele está falando. Aí, aqui, tá? Quando te dão uma questão que você olha, caramba, que coisa grande, vai direto para o final, que sempre tem um comando da questão. Vou dar uma dica. Ó, com base no texto de Juan Scott, que é desse cara aqui, tá? Dê exemplos de uma dessas ações e discuta seu impacto na sociedade. Aí você vai falar, ai, o que é isso? Ai, aí você vai devagar. Com base no texto de Juan Scott, eu peguei isso aqui das disciplinas aqui da Unileg, das questões. Com base no texto de Juan Scott, aí você vai ver, quem é esse tal de Juan Scott? Esse cara que escreveu isso aqui. Dê um exemplo de uma dessas ações e discuta seu impacto na sociedade. Então, ele está querendo... Aí eu já vou para o texto. Primeiro eu vejo o comando da questão. O que é o comando? O comando da questão tem um montão de coisa aqui perguntando, e no finalzinho tem um comando na questão, tá? E às vezes a questão nem é tão e nem é tão assim arrumadinha, mas sempre o texto da frente ou o comando da questão vem antes da questão ou vem no final, tá? Aí você lê o que está aqui, olha. Aí você lê o que está aqui, olha. Desde o começo, no início da década de 1950, como uma ordem executiva, proibindo a discriminação até sua articulação com a ação afirmativa. No meio da década de 1970, a ação afirmativa ofereceu não somente um conjunto de mandados políticos, mas também uma teoria sobre as relações entre indivíduos e grupos, direitos políticos e responsabilidades sociais. Foi uma teoria baseada na noção do liberalismo, que o indivíduo concebido como uma abstração singular e não corporificada, era a categoria universal de ser humano. A ação afirmativa remetia ao fato de que as práticas sociais tinham impedido algumas pessoas de serem incluídas nessa categoria universal e buscava remover os obstáculos para a realização de seus direitos individuais. Esses obstáculos tomaram a forma de identidade de grupo, cujas características ao longo da história foram definidas
como antiética à individualidade. O cerne da ação afirmativa foi a possibilidade que os indivíduos fossem tratados como indivíduo e, portanto, como iguais. Então, ao ler, primeiro eu pego o comando da questão. Vou colocar aqui, ó. O comando da questão. Aqui, ó, o comando da questão. Depois do comando da questão, ela está pedindo, com base no texto, dê o exemplo de uma das ações e discuta seu impacto da sociedade. Aí, aqui, o que ele está falando? Aqui ele está falando, ó, ele está falando uma ação afirmativa, tá? Aí eu vou aqui. Às vezes eu não consigo nem entender tudo que está aqui, tá? Mas quais foram as ações afirmativas que foram incluir a sociedade? Quais foram as ações? Eu posso ofender alguém porque ele é negro? Sim ou não, meu povo? Não. Eu posso falar que o Não. fulano... Não. Antigamente, gente, claro que não. Ó, eu tenho cabelo cacheado, tá? Mas é bem cacheado. Eu me lembro que e sou dentuça. E me lembro que em sala de aula eu ficava o tempo inteiro as pessoas falando que meu cabelo era igual ao do miojo, e eu ficava com muita vergonha. Hoje em dia é possível. O professor ria também disso. Hoje em dia eu posso banalizar isso? Não. Eu não, se alguém falasse que meu cabelo era igual ao miojo, o professor tinha que incluir e criar uma atividade para que eu fosse incluída. Poderiam falar que eu era dentuça? Não, porque eu vou incluir. Então, eu tenho várias práticas sociais que têm impedido pessoas de serem. Olha só, tá? Eu tenho que criar atividades afirmativas que possam incluir as pessoas. Então, se tiver um negro, eu vou ter que incluir, criar atividades. Por exemplo, o exercício de livros didáticos. Antigamente, os livros didáticos só eram pessoas branquinhas, com todo mundo branquinho. Agora, eu necessariamente tenho que ter uma pessoa que tenha cabelo negra, eu tenho que ter, incluir também a questão da sexualidade, eu tenho que incluir também as pessoas que não são, que são consideradas deficientes, eu tenho que incluir e criar estratégias que a pessoa seja incluída nesse contexto. Tá? Então, eu vou criar, a partir disso, eu vou criar. Quando eu olho assim para a questão, não parece que ela é difícil? Não parece? Mas, Parece. pois é, Sim. mas não. Primeiro, eu tenho que ler sempre o comando da questão. Tá? Fique atento ao comando da questão. Qual é o comando da questão? Com base do texto do Juan Scott, dê exemplo, está pedindo um só, de uma dessas ações e discuta seu impacto na sociedade. Aí você vai pegar a questão racial, você pode pegar a questão da orientação sexual, a questão da deficiência. Tá? Um menino, supondo que entre com cadeira de roda, ele não vai ser mais um menino que vai ter vergonha de existir. Não mais, porque ele necessariamente ele precisa ser incluído. Então, vamos lá. Outra questão, tá? Eu pego aqui, ó, olha, questão enorme. As novas tendências colocadas, bababá, bababá, bababá. Eu vou ver sempre o comando da questão. Sempre tem o comando. A minha dica, leia o comando da questão. Aqui eu vou colocar, ó. Aqui a questão está aqui, ó, enorme. Ó, aqui a questão está enorme. Enorme. Tá, 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 tá. Eu tenho que procurar aqui o comando da questão. Aqui o comando da questão. Considerando as questões apresentadas, redige um texto sobre a importância do ensino da história da África nas escolas brasileiras, abordando dois aspectos que justifiquem as relações estabelecidas entre o ensino da história da África e o projeto de formação cidadã, proposto nas diretrizes curriculares nacional. Então, vamos lá. Supondo que você quase não sabe sobre o assunto. Quando você vai para o comando da questão, toda questão, olha, ela tem um comando, tá? Aqui, deixa eu ver onde é que eu acho. A base, bababá, bababá. Aqui, sempre num texto grandão desse, vocês estão vendo o meu cursor? Tá? No finalzinho, tá? Sempre tem o comando da questão. Normalmente, o comando da questão vem no final. Aqui eu retirei da questão para vocês entenderem. Tá? Normalmente vem no final. Começa a pegar uma questão e a já buscar aonde está o comando da questão. Tá? Você tem que ir direto lá pedir o comando da questão. O comando da questão está no baixo.
Ó, a questão aqui é enorme. Deixa eu pegar essa daqui também, ó. Era uma questão enorme. No final, sempre tem um comando da questão, que às vezes não vem arrumadinho assim. Às vezes vem aqui, ó, aqui pequenininho, junto com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, Sim. procura. Às vezes vem um texto enorme. Sinceramente, quando você vê um texto enorme na questão, sinceramente, eu leio o final. Depois que eu leio o final para saber o que eles estão perguntando, eu volto e leio toda a questão para saber como eu posso responder a partir do que está lá. Ainda vou dar uma outra questão. É muito bom essas questões grandonas assim, ó. Por quê? Porque, no final das contas, a resposta está nesse texto que eles colocam antes. Tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Aqui está o comando da questão. Considerando as questões apresentadas, redige um texto sobre a importância do ensino de história da África nas escolas brasileiras, abordando 2 aspectos que justifiquem as relações estabelecidas entre o ensino da história da África e o processo de formação cidadã proposto nas diretrizes curriculares nacional. Aqui vamos ler a questão, como é que era. As novas tendências colocadas pela historiografia africana e da diáspora negra buscam desconstruir os clichês e os chavões sobre a África. Aqui eu já falo. Se ele está querendo discutir os chavões sobre a África, eu já vou começar a falar. Então, qual é a importância? Aqui que ele pergunta, tá? Um comando. A importância é desconstruir os estereótipos. Há uma significativa produção historiográfica que buscou abordar a África e a diáspora africana como temas imprescindíveis para a produção do conhecimento no histórico da contemporaneidade. Aí, supondo que você não entenda nada do que está aqui, mas, de cara, eu vou começar de um modo geral, eu vou anotando. Se você estuda pelo celular, a minha dica, pega um caderninho na hora de responder as questões. Na hora que você for responder as questões discursivas, coloca um caderninho ali, tá? E vai colocando aquilo que você entendeu, tá? Então, aqui eu estou falando que há muitos chavões. O que é diáspora? O que é diáspora? Vamos lá. Pega aí, vamos colocar aqui. Põe aí, procurem aí vocês no Google o que é diáspora. Vamos lá, o que é diáspora? Vou botar aqui, ó. Significado de diáspora. Eu vou enquanto isso, tá? Ó, você vai lá. Minha dica para quem faz com o celular: coloca isso aqui, faz aqui e coloca anotado. Aí você abre uma outra janela e põe lá. Vai buscar o significado de diáspora. Eu vou compartilhar com vocês o significado de diáspora. Ah, mas professora, é difícil? Não é difícil, não. Muito pelo contrário. Não é mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você busca lá mesmo no teu celular, abre uma outra janela. Diáspora, dispersão de um povo em consequência do preconceito ou perseguição política ou religiosa. Dispersão dos judeus no recorrer dos séculos por tanto tempo. Então, diáspora é quando você sai da sua própria terra e vai para outro lugar. E o que aconteceu com os negros? Eles saíram da terra deles. Cadê vocês aqui? Aqui, tá? Eles saíram da terra deles, e foram para outras terras. Então, o que é diáspora? O fato de eu ter saído da minha terra, da original, no caso, a África, lembrando que a África é um continente. Então, nós recebemos negros, tá? Africanos, de todo o continente, e quando eles saíram de lá e vieram para cá, eles não sabiam mais as suas origens. Eles não, ao contrário dos portugueses, dos italianos, a dispersão de um povo étnico de tua terra natal. Obrigada, Gabriela, para várias regiões do mundo, geralmente de forma forçada, mas também podendo ocorrer por motivos sociais e econômicos, políticos ou sociais. Então, legal, obrigada. A sua forma foi mais fácil que a minha, né? A minha diáspora a forma como eu estava explicando estava mais complicada. Maravilha, esse significado é melhor. A gente saiu, tá?
Os negros saíram do continente africano sem saber das suas origens. Quando eles chegam aqui, eles foram escravizados, eles foram menosprezados. Qual a importância? Eu não preciso nem entender o que está a questão. Basta eu entender o comando da questão, pegar as palavras que eu não entendo, buscar na internet rapidamente. Por isso é importante que você já faça aqui com o teu celular ligado. De repente você pede o celular do seu marido, supondo que você só tenha como celular. Minha dica, faça a resposta aqui e pega o celular do seu marido, ou do seu filho, que aí você vai procurando as respostas, as palavras que você não sabe, pelo celular do teu marido ou da outra pessoa. Aí você vai, anota. Aí você já vai vendo, ó, peraí, diáspora é sair, olha lá, é dispersão de um povo, de um grupo étnico, da sua terra natal e de maneira forçada. Por que que é importante estudar a história da África? Vamos lá, agora quero ouvir de vocês. Vamos lá, meus amores, quero ouvir de vocês. Lembra que está valendo 30 pontos aqui essa conversa. Então, professora, eu acho que é importante porque é interessante que a gente tenha plena noção das nossas origens. A gente não pode saber para onde a gente vai se a gente não sabe o que veio, o que antecedeu. Sim, sim. E também ter orgulho de quem nós somos, né? Ter orgulho de quem somos, de quão guerreiros nós somos. Bacana, e valorizar quem a gente é. Oi, Josilene Ferreira Mendes, bem-vinda, meu anjo! Receba meu beijo, meu abraço de boas-vindas. Gabriela também já recebeu meu cheiro e meu beijo, meu abraço de boas-vindas. Diga, Josilene, o que você acha aí disso que a gente está falando? Olha, eu estou ensinando a fazer questões discursivas e peguei uma questão bem, bem dificinho. Tá? E estou dando dica, vai sempre no comando da questão. Depois faça com, se você só tiver celular, pega o teu enquanto você faz a questão e procura no celular do teu marido as palavras que você não entende. Depois você vai lá e responde com as suas palavras. Diga lá, Josilene Ferreira Mendes. Por que você acha que é importante estudar a história da África? Olha, boa noite a todas, primeiramente, né? Acho que é importante, né, para a gente saber, né, de onde que nós viemos, quem nós somos, e é importante também para a gente saber, né, a cultura de outras pessoas também, porque muitas das vezes nós somos meio que ignorantes, né? Nós achamos que só a minha cultura, não, existem outras culturas. Exatamente. Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho de cada cultura, saber um pouquinho de cada coisa. Perfeito, Josilene. Exatamente, também a gente pela autoestima, né? Eu não sei se vocês percebem, mas eu conheço pessoas, poucas, graças a Deus, mas tem gente que acha que felicidade só está fora, só está no exterior, que você vai ser feliz se você for para fora, e não é isso, né? Você vai ser feliz aqui. Normalmente as pessoas elas têm uma questão de racial, elas querem ir para um lugar onde tem a gente branca, né? Parece que de uma maneira extremamente preconceituosa associa tudo que é limpo ao branco e tudo que é sujo ao negro. Há um campo de discussão muito complicado no que diz respeito a isso. Obrigada, Josilene. Diga, Bruninha, levantou a mão, meu amor. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Tô no trabalho, desculpa não ligar a câmera, mas dá para falar um pouquinho. Eu acho que é importante a gente estudar a África para saber da nossa história, assim, né? Eu gosto de usar muito aquela filosofia Ubuntu, né? Que eu sou Sim. porque nós somos, né? Então, claro. eu gosto muito. Eu gosto muito de usar essa filosofia para a gente entender, né, um pouco de onde a gente veio, por que que nós somos assim, por que que existe essa discriminação, né, entre etnias, entre raças. E acho que principalmente na escola é muito importante, né, porque na escola Sim. hoje em dia melhorou bastante, né, porque criou a lei para Perfeito. estudar sobre os povos africanos, os povos indígenas, então tirou um pouco daquele contexto só europeu, o europeu trouxe isso para a gente, o europeu fez aquilo, só que outros povos também trouxeram coisas para a gente, né, para a construção do nosso país. Então, Sim.
acho que é muito importante dar esse ponto assim da África para ampliar nossa Bacana. cultura, nosso aprendizado. Acho que é isso. Bacana, bacanérrimo. E exatamente isso, eu me lembro que estava falando aqui, não sei se você chegou a ouvir, que quando eu era criança, eu comecei a estudar em escola pública no Rio, e depois fui morar em Campos dos Goytacazes. E minha mãe tinha casado com um homem rico, né? É verdade, ele era rico. Para mim, ele era rico, classe média alta. Aí eu fui estudar no colégio extremamente elitista, lá em Campos. E Campos, para quem não conhece, é uma cidade extremamente elitista. Uma escola de gente rica. Menina, eu sentia vergonha quando estava ensinando a história da África, porque ensinavam a história dos povos africanos de uma maneira muito ruim, como se eles fossem, sabe, quase uma coisa grotesca. Não lembravam das conquistas. Aí eu também gosto dessa disciplina de trabalhar fazendo uma crítica ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Não sei se vocês já viram. No sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou trazer daqui a pouco. A tia Anastácia era serviçal, era burra, o Monteiro Lobato era um cara muito racista. Mas naquele momento, o racismo dele cabia ali. Tá? A dona Benta, que era a dona da casa, e a tia Anastácia falava errado, era uma figura extremamente caricata. E tinha o Saci Pererê também, que é uma figura muito importante, né, no folclore brasileiro, e que era também visto como uma coisa caricata. Gente, meu chinelo sumiu aqui, mas depois eu procuro. Que trata aqui, que era uma coisa caricata. Gente, eu detesto ficar sem chinelo, desculpa. Que era uma coisa caricata, que era o Saci Pererê, era menos, né? Era uma coisa meio caricata, meio bobão, meio engraçado. Então, tirar o negro desse lugar, do bobão, daquele que não sabe, daquele que é feito só para servir, né? Eu não sei, teve uma história de uma pessoa, uma artista dessa aí, ela estava na fila de um show. Aí tinha uma mulher negra. Aí ela pediu para a mulher negra um pouco de água. A mulher estava na fila. A mulher não era empregada dela. Mas essa associação entre negro e empregado, negro e burro, negro e menor, foi construída nessa época. Então, por que é importante a gente estudar a história da África? Para que a gente possa rever isso, né, para que a gente possa entender que os povos não são escravos, eles foram escravizados, o que é super diferente. Diga, Gabriela, querida. Então, eu trabalho já em sala de aula há um bom tempo, e eu gosto de colocar para as crianças que nós não somos descendentes de escravos, nem de escravizados, nós somos descendentes de reis e rainhas. Que a história do povo africano é muito maior do que isso. Entende? Então, só através desse estudo é que a gente vai ter essa percepção, porque senão a gente vai engolindo só o que é empurrado a goela abaixo. Exatamente. É isso. Exatamente. Exatamente. Estou tentando pegar aqui um pouquinho da tia Anastácia e a questão do racismo para mostrar para vocês. Sim, havia um. Deixa eu ver se eu pego aqui um material. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Olá, neste vídeo vamos falar de muita polêmica em relação à obra do autor. Até que ponto é? Tá, deixa eu ver se aqui eu quero trazer a questão da tia Anastácia, é muito isso. Paulo está desenvolvendo um projeto pioneiro no Brasil no combate. Eu não sei, eu não vi antes, então não vou colocar. Estava pensando que tivesse aqui já pronto. Então, assim, toma cuidado com o livro da tia Anastácia. Tem que ler, tem que ler. Mas aí você pode ler o livro da tia Anastácia, lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, deixando claro que aquilo ali tem a ver com determinado tempo histórico. Em especial, quem disparou isso foi a questão da Era Vargas, né? Getúlio Vargas falava que o problema da nossa nação é que nós trouxemos o vício, ele dizia, vício dos povos negros. Então, a própria política pública daquele momento era extremamente racista. Tá? E houve toda uma política de embranquecimento. Tanto que não foi à toa que o próprio governo começou a trazer pessoas lá desde sempre, desde da colonização do Brasil. Queriam trazer europeus, queriam trazer pessoas de fora para limpar, com muitas aspas, a raça.
tá? E tem gente, eu conheço famílias ainda que falam assim, fulano, casa com branco, não tenha filho de preto não, para você limpar a família. Então, isso em alguma medida é muito, 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 muito comum. Claro que agora isso já é extremamente constrangedor, tá? Isso já vai gerar um enorme constrangimento. Por que que é importante que a gente fale sobre isso? Por que é importante a gente estar aqui discutindo sobre isso? Justamente para que isso não se repita. Antigamente as pessoas viam... Eu lembro que eu, pequenininha, adorava esse Capão Amarelo. Eram poucas casas na minha época que tinham televisão a cores, e eu tinha. Eu ficava encantada com aquelas cores, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas era extremamente racista. Maria de Fátima, querida, quer contribuir? Bruna já falou, não é? Foi a Bruninha que já falou? Maria de Fátima ou Bruna? Qual de vocês aí? Vamos lá, gente, vamos participar. Josilene, quer participar, meu amor? Você já falou, né? Gente, tem que participar, não é só logar, não. Lá, meu povo, sobre racismo, vocês moram na Suíça? Que não tem racismo? Claro que na Suíça deve ter, né? Se aparecer lá uma pessoa negra, eles vão entender como... Se bem que que eu conheço pessoas que moram na Alemanha que sentem o racismo na pele. E aí, gente, o que vocês acham? Bruna, Cristina, Maria de Fátima, Gabriela já falou, Josilene também já falou. E aí, o que vocês acham disso? Deixa eu ver se eu trago alguma coisa aqui de racismo do Sítio do Pica-Pau. Vamos ver. Ao racismo e a todas as formas de preconceito. A iniciativa acontece por meio do livro Tia Anastácia explica o que é preconceito. A primeira releitura nacional dessa personagem. Olha, eu vou botar aqui para vocês o material que a gente vai ver junto, tá? Ó, vamos ver juntinho aqui. Nossa. Vamos ver juntinho aqui, ó. Já que o pessoal Ó, vocês estão vendo aí? Eu preciso que vocês falem, porque eu já não estou mais vendo vocês. Sim, então vou aumentar. Estou vendo Vê se o ela som... sim. A imagem icônica do Sítio do Vê se Pica-Pau. o som está indo. Saiu. Então tá, vou abrir aqui e vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver desde o inicinho. Vamos lá. O município de Monteiro Lobato, no interior de São Paulo, está desenvolvendo um projeto pioneiro no Brasil no combate ao racismo e a todas as formas de preconceito. A iniciativa acontece por meio do livro Tia Anastácia explica o que é preconceito, a primeira releitura nacional dessa personagem icônica do Sítio do Pica-Pau Amarelo, agora conectada com temas atuais e sociais. A obra, escrita pelo autor André Barreto, foi adotada nas escolas municipais como material pedagógico e de conscientização. Por meio da leitura, as crianças têm aprendido sobre os diferentes tipos de preconceito presentes em nossa sociedade e no cotidiano, e, principalmente, como enfrentá-los. O preconceito racial, que é uma coisa muito séria, porque todas as pessoas são iguais, independente das cores que elas são. Todas as cores são bonitas. A gente não pode julgar a pessoa pela cor dela. E eu amei esse livro, fala muito sobre o bullying, e o bullying é uma coisa muito séria. Não pode julgar qualquer pessoa por qualquer coisa. Tem coisas que a gente não sabia o que é bullying, então a gente aprendeu o que é bullying para a gente não cometer mais. Se a gente fizer, a gente vai saber que a gente está errando. O que mais me chamou a atenção no livro da Tia Anastácia foi o preconceito social, que nós não devemos julgar as pessoas por serem ricas ou pobres. A gente tem que respeitar elas por que elas são. Eu gostei que ele fala sobre o bullying e sobre os preconceitos. E o que eu mais gostei foi sobre o preconceito religioso. Que as pessoas, elas têm que ter, tipo assim, o direito de apoiar a religião que elas gostam. O livro também presta uma homenagem à existência e ao legado de Tia Anastácia, que agora ganha um novo lugar na história e na literatura brasileira. O livro Tia Anastácia explica o que é preconceito foi inspirado numa personagem que realmente existiu, que é a Tia Anastácia. Ela existiu realmente, ela morou na Fazenda Buquira,
ela fez parte de toda a vida do escritor Monteiro Lobato. Nós pudemos, através do livro, colocar a tia Anastácia num lugar de protagonismo, falando de temas importantes, que é o combate ao preconceito. Preconceito racial, preconceito do capacitismo, preconceito religioso, o bullying. Então, esse trabalho ele é de suma importância porque ele dialoga com a nova geração. Para a área de educação do município de Monteiro Lobato, é extremamente importante o projeto Tia Anastácia, que explica o preconceito relacionado à educação sem racismo. Estamos dentro do Plano Nacional de Equidade e as 6 escolas, através da grade curricular, do seu currículo, trabalham esse livro do 1º ao 5º ano. É um livro que aborda tudo isso de maneira leve, muito explicativa, muito didática, e os alunos acabam reconhecendo o bullying e os preconceitos que eles sofrem e que eles cometem. Então, foi muito assim, importante trabalhar essa obra em sala. Com essa releitura, as novas gerações aprendem que o respeito e a empatia são os caminhos para combater qualquer tipo de preconceito. O que eu mais gostei foi o que ele explica, né? Porque eu acho que um bullying é uma coisa muito séria, que não deve se fazer com ninguém, porque todo mundo é bullying do jeito que é, Deus criou todo mundo do jeito que é, então não tem por que fazer um bullying com uma pessoa por causa de um negócio que é normal. Eu já sofri um bullying uma vez, eu achei muito sem graça, chorei, sincera. Chorei uma vez, achei muito sem graça e eu não gosto muito dessas coisas. Eu praticava bullying, eu vou falar, que há tanto tempo atrás eu estava praticando bullying, mas depois desse livro eu já não vou praticar mais, porque agora eu sei que é um livro que bullying é uma coisa séria, né? E agora eu não pratico mais. Parabéns! Tia Anastácia saiu dos livros e agora está na escola, ensinando e inspirando aqueles que representam o nosso futuro. Gostei demais, viu? Eu vi aqui com vocês, estou vendo com vocês aqui. Você vê que a própria cidade, que se chama Monteiro Lobato, né, vai ter que se haver com uma história do Monteiro Lobato, né, extremamente preconceituosa. Lembrando que a história é fruto do próprio tempo. Tá, gente? Vamos lá participar, Maria de Fátima, Bruninha, participar, gente. Lembrando que, repito, que toda a história, meu gatinho aqui, toda a história é fruto do próprio tempo. E sim, eu expliquei para vocês como os negros, né, como os descendentes, né, dos povos escravizados, eles eram vistos como menos. E tem muitas passagens disso, né? Você vai ver que tinha família que estava longe de ser branca e que também era racista. Eu posso falar até pela família do meu pai biológico. A minha mãe não. Minha mãe era morena, de cabelo liso, mais indígena. Era misturada, mas não era lida como negra, não. Mas o meu pai, sim, que me deu esse cabelo, né? Nariz, a minha boca. Isso eu pareço da família do meu pai. Eles são misturados, né? Pardos. Negro é pardo, eu diria, que eles são misturados. Mas eles têm pavor disso, até hoje. Até hoje eles têm pavor. E o quanto eles sofrem com isso, né? O quanto eles sofrem com essa história, né? Olha só, se reconheça no espelho, vai ver o cabelo tá cacheadinho, que lindo, né? Você quer alisar, alisa, mas sabendo que você tem cabelo cacheado. Você não vai ficar mais branco ou mais preto por isso, né? E assim, é importante que a gente fique atento, porque é importante que a gente olhe a nossa imagem, eu como uma mulher parda, e fale, gente, que legal esse meu cabelo, como é legal, ou que eu alise, tudo bem, mas sabendo que é uma escolha. Agora eu quero ficar com ele liso. Antigamente tinha uma fala, não sei se já ouviram falar, cabelo bom, cabelo ruim. Já ouviram falar nisso? Quem já ouviu? Sim. O cabelo sim. bom era o branco e o cabelo ruim era ligado ao negro. Então, essas palavras são palavras extremamente preconceituosas, racistas. Ou, às vezes, você está num lugar de alguém, assim, você vai falar, aquele cara ali tem cara de bandido. Você vai ver, de modo geral, é um negro ou uma negra. Tá? Tem cara de... Tem ainda essa ideia, né? Quando a gente vai no automático, a gente fica preconceituoso. E por que muitas pessoas não gostam?
Você vai perguntar se algum negro não gosta que fale de racismo, a maioria gosta. Quem não gosta, de modo geral, é aquele tipo de branco que não quer perder os seus privilégios. Então, assim, a maioria dos brancos, eu acho que a maioria dos brancos entende a importância disso, que está na sociedade, que vê, mas tem alguns que não gostam porque não querem perder seu privilégio. Eu quero ouvir de vocês, Maria, quem está aqui? Pode ser Gabriela também, que já falou, Bruna, Josilene, Maria de Fátima, gente, tem que participar. Vamos lá, vamos lá. Professora, a Bruna colocou no chat agora que ela está retornando para o trabalho. Ela está ouvindo a gente, mas ela não consegue falar porque ela está voltando da pausa. Tá bom, tá bom. Mas fala por ela, Gabriela. Gabriela, você gosta de falar. Josilene Ferreira. Então, por muito tempo eu também vivenciei isso. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu fui morar um tempo com a minha avó e ninguém sabia tratar. Por mais que todo mundo tivesse cabelo crespo, ninguém sabia o cuidado com o cabelo crespo. Então, alisaram o meu cabelo, não me perguntaram se eu queria ou não. Alisaram o meu cabelo e eu fiquei muito tempo para conseguir cuidar de novo do cabelo, visualizar. E a gente acaba que perde essa referência de como eu sou, quem eu sou. Você passa a viver uma imagem que implantaram para você e é aquilo ali. Sim, sim. E tinha uma outra questão, você é mais novinha, né? Eu tenho 57 anos. E eu fui professora universitária muito nova. Eu, com 30 e poucos anos, já estava em sala de aula, dando aula para curso superior, que eu fiz mestrado novinha. Aí, doutorado, eu fiz um pouco mais velha, mas eu entrei para dar aula no curso superior. E eu me lembro, confesso a vocês, eu sou de aqui em Niterói, estou aqui em Niterói, e eu me lembro quando eu ia para a universidade, em Niterói e no Rio também, e olha que no Rio tem muitos negros, né? Eu dava aula num bairro, que era um bairro, eu não vou falar qual é a faculdade, mas num bairro da Zona Norte aqui do Rio. Tem algum carioca aqui? Você, Gabriela, eu dava aula ali numa faculdade que eu não vou falar o nome, meio Meyer, Caxambi, por ali, na rua 24 Eu de moro maio. nessa região. Tá, mas não fala da faculdade, não. Não fala da faculdade. Por favor, porque a culpa não é da faculdade. Eu me lembro que, gente, eu estava numa fase que meu cabelo estava cacheado, cacheadaço. E comprido, na época eu adorava, me sentia com aquele. E eles não me respeitavam. Sabe, eu sou carioca, nasci no Rio, né? Mas eles não me respeitavam. Eu percebo que os próprios, hoje em dia deve ser diferente. Isso faz muito tempo, foi 2004, essas questões ainda não estavam sendo discutidas. Então, Gabriela, você que é daí, né? Eu me lembro que eu não era bem respeitada. Os alunos duvidavam do meu conhecimento. E eu era mais novinha e a mais titulada, que tinha mais titulação. Eles preferiam acreditar numa professora que não tinha nem um terço do meu conhecimento, mas que era loura, de olhos claros, do que em mim. E eu acho que lá naquela região tem muitos negros. Muitos negros. Ali no Caxambi, no Meia, tem muitos negros. E eu via que o povo preto não me respeitava. Isso em 2004. Agora eu acho que deve estar diferente. Ou seja, eles preferiam eleger um outro branco do que se verem no espelho como uma professora negra, que era mais titulada que os outros. Diga, Gabriela, fala da sua experiência, que você é dessa região. E eu nem sabia, tá, gente? Então, é uma coisa que ainda acontece. Eu tenho um aluno, eu sou professora da rede pública do Rio de Janeiro. Sim. Aí da educação infantil. Eu tenho uma mãe de aluno que ela foi mandada embora, foi demitida, porque ela é uma mulher negra. Uma mãe de aluno foi demitida ou o filho foi expulso da escola? Não, a mãe foi demitida. Ela é professora de língua inglesa, ela é professora de inglês, graduada, tem todas as graduações dela, só que ela é uma mulher negra. E então ela trabalhava na rede privada. Então começou a ser questionado se ela tinha potencial para estar passando conhecimento da língua inglesa por ser uma mulher negra. Então começou a vir aquele preconceito velado. Começaram a questionar as notas, como é que era a maneira de ensino. Os pais começaram a questionar as crianças em casa, como é que falava, como é que deixava de falar. Começaram a questionar a metodologia, tudo para chegar a um ponto
apesar da turma ter uma nota boa, apesar dela ter uma boa aceitação, as crianças, eles se reuniram e solicitaram a saída dessa professora, porque ela era uma mulher negra ensinando inglês. Mas, de modo geral, não devem ter falado diretamente isso. Eles arrumaram um subterfúgio. Por que você não vai falar? Olha, não quero você. Você vai arrumar história, né? E eles arrumavam história. Engraçado que eu, quando eu saí, aí depois eu fui para um outro emprego. O primeiro lugar que eu escolhi sair foi de lá, porque era muito oprimido. Engraçado, e as pessoas não são brancas aí na tua região. Não são, não são. Muito pelo contrário, tem uma comunidade aí, e infelizmente a comunidade ela é marcada por pessoas que, infelizmente, tá? E olha só, a família, eu nasci no Meier, que é pertinho aí do Caxambi, né? Eu nasci no Meier, eu sou do Meier. Nasci, mas não fui criada aí, né? Em seguida fui para Campos dos Goitacazes, como eu falei. Então, gente, eu achava aí o espaço mais racista que eu já tive. Quando eu achava que ia ser o contrário, né? Que eu vendo pessoas, né? A minha família é daí, né? Do Meier, Caxambi, eles são daí. Minha mãe é do Caxambi, meu pai também é do Caxambi. Eu fui batizada aí numa igreja, uma igreja Capuchinhos, uma coisa assim, que tem aí, né? A minha família é muito católica. Então, ainda assim, sabe? Quando eu fui, falei, vou dar aula nesse lugar. Uau, que legal! Irarará. Só que não, era extremamente racista. Outro lugar também que eu achei extremamente racista, que eu também dei aula numa outra universidade, que é em Realengo. Também tem muitos negros, mas tem um devir branco. O que é um devir branco? Todo mundo que é negro não quer ser branco. Tudo que eles mais desejam é morar na Barra. Tem uma coisa assim, né? Um devir branco. Cada um que aqui está, eu estou falando daqui do Rio, mas vocês devem ter aí. Cada lugar, o território sempre fala muito dos valores locais. Então, minha dica, dá uma olhada no território, tá? Dá uma olhada nele. Já dei aula em cidades do interior. Dá uma olhada no território. Se o território é racista, às vezes é cheio de negro, mas negro que não se reconhece como negro, negro que nega, que se nega, tá? Se nega. E tem, às vezes, gente, dá uma olhada no território, vê aí o que esse território está te falando. E eu vou falar para vocês, eu já morei em Porto Alegre e já dei aula em Santa Maria, que só tem gente branca, 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 branca. E eu cheguei lá, eu nem lembro quando foi, mas naquela época eu achava menos racista, porque o racismo era escancarado. Quando o racismo é escancarado, tipo assim, falava aquela professora ali que é cor de cuia. Cuia é aquele negócio, aquela caneca onde você toma chimarrão, tá? Então eles falavam qual era a cor de cuia. Era descarado, tá? Então vinha de longe, eu era carioca, com meu sotaque. Para mim era mais fácil dar aula em Santa Maria, que o racismo era descarado, era evidente, do que dar aula na cidade, que era a cidade dos meus pais, da minha origem. Meu pai e minha mãe se casaram aí, na Igreja dos Capuchinhos, uma igreja que tem ali, sabe o Buraco do Padre, minha amiga Gabriela Díaz? Não tem. Hã? Não te ouvi. Abre o microfone aí. É na proximidade do Meia, perto do Corpo de Bombeiro. Exatamente. A família do meu pai e da minha mãe, eles são daí. Eles se conheceram aí, tá? Então, assim, eu tenho a cor das pessoas daí, não tenho? Tenho. Sim. Tá? Essa misturada. Mas foi o local onde eu mais senti preconceito. Por quê? Porque é necessário um letramento racial. Eu não sei se ainda é assim, tá? Você falou que infelizmente Tem da história, né? da região também. Essa região daqui é a região do Capão do Bispo. Aqui era o engenho, aqui. Pega o Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo. Um bairro chamado Engenho da Rainha, assim, aí. Então, eram 3 engenhos de cana-de-açúcar que tinha por aqui. E a parte da igreja que é o Capão do Bispo. Então, a maioria das pessoas aqui, elas sempre se viram nesse papel de querer conquistar o lugar de uma ascensão branca.
Entendi. Então, eles mesmo, é muito difícil, porque se você for na rua, se acontecer qualquer coisa entre duas pessoas, se você tiver o cabelo mais cacheado, se você tiver um nariz assim, mais como o meu, maiorzinho, você é xingado, você é muito mais propício a ser xingado do que uma pessoa branca que aconteça a mesma situação. Ela vai ser perdoada, ela foi distraída, ela não fez por mal, mas você não. A pessoa negra, ela sempre está em alerta. Sim. Entende? Claro que eu entendo. Óbvio que eu Como entendo. eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho TEA, grau 3. O meu filho, eu tenho que andar com ele muito mais arrumado do que uma criança TEA clara. É mais visível. Ele tá mal cuidado, ele é largado. Ele não é largado. O cabelo dele não pode estar muito grande. Entende? Claro. Ele não pode estar com nenhum sinal de descuido, porque senão ele é largado, mas ele é muito bem cuidado. Você entende? Claro que eu entendo. Olha só, minha querida, o meu cabelo, a minha pele. Por favor, eu sou essa pessoa. Só que, assim, o complicado, eu entendo, e é importante que vocês façam essa leitura. Outra coisa também é quando as pessoas olham para uma pessoa, e eu acho que no Rio isso é muito claro. Niterói é menos. Quanto mais você vai se afastando do Rio, porque Rio foi capital do Império, né? Rio teve essa coisa de ter o branco aí, de ter muito povo escravizado. Quanto mais você vai se afastando do Rio, menos ruim isso fica. Eu passo a metade da semana, estou em Niterói, mas eu passo a metade da semana aqui, outra metade. Conversa boa com vocês hoje, né? E metade da semana em Cabo Frio. Cabo Frio é menos racista do que o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Bem Acredito. menos. Bem menos. Aqui em Niterói, eu acho bem menos racista. É racista, mas bem menos racista do que o carioca da Gema. Acredito. Tá? Por conta essa coisa do Brasil Império, sabe? Ainda é muito vivo ainda na cultura. Muito, 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 muito vivo. Ainda tem aquela dificuldade do aproximar. Eu não sei cuidar. Eu já ouvi isso em sala de aula. Numa escola que eu era auxiliar, aí tinha, a maioria das crianças eram brancas, e tinham duas meninas negras, do cabelo cacheado, que é uma dinâmica diferente para cuidar. Eu lembro que eu tinha uma colega que ela não falava explicitamente, eu fui levando a lona inteira. Ela não, chegava na vez, Júlia é o nome da menininha, chegava na vez da Júlia, ela inventava uma desculpa para não poder pentear a Júlia. Quando foi acho que foi maio. Eu dei uma pressionada, fiz a maluca. Eu não, vamos ver o que vai acontecer. Aí fingi que eu não estava entendendo, Júlia lá com o cabelo para pentear, ninguém penteava a Júlia. Aí eu virei e falei assim, por que você não penteia a Júlia? A Júlia é só você passar um creme no cabelo, você vai pentear devagar, você vai conseguir pentear a Júlia. Ela, Gabi, o meu cabelo não é liso. O meu cabelo também é crespo. Ela alisava, o cabelo dela era muito liso. E por ela ser branca, eu achava que o cabelo dela era liso. Sim. O cabelo não é liso. E eu não consigo. Eu não tenho cabelo, meu cabelo não é assim, porque eu não consigo. E eu tenho nervoso. Quando eu chego perto, eu não sei o que fazer com o cabelo da Júlia. Aí mas aí você precisa tratar isso em você. Porque ela precisa do toque. Hã? Ela precisa do seu toque. Então, você precisa trabalhar isso em você, porque senão ela vai crescer sem saber como é que é o toque no cabelo dela. Ela precisa da sua mão no cabelo dela. Então, você vai ter que aprender a cuidar do seu cabelo para cuidar do cabelo dela. Maravilhosa, e contato, ela trocou de emprego. Eu achei ela no Instagram. Ela fez a transição capilar e o cabelo dela hoje é cacheado. Hoje ela tem uma filha e a filha dela tem o cabelo igual. Maravilhoso. O quanto isso tudo é importante. Diga, Josilene, querida do meu coração. Ouvindo a nossa amiga Gabriela falar ela aí, tá né? Dando um show, né? Né? Por sinal. Eu também, né? Eu sou casada com um negro, né? E eu tenho uma mocinha de 9 anos. Quando ela estava na faixa de
5, 6 anos, ela questionou muito sobre o cabelo. O meu cabelo também não é tão assim, né? Aquelas coisas, né? Meu pai é um pouco mais escuro, minha Mas mãe é você mais é lida clara. como branca, você é lida como branca. Obrigada. E Ah, aí não precisa ela falar questionou. obrigada, é uma característica, nem bonito nem feio, mas é uma característica. E aí ela questionou, né? Ela falou: mamãe, eu não gosto do meu cabelo. E os avós, por parte de pai, são negros, negros mesmo, com cabelo bem, bem seco mesmo, bem afro Bem mesmo. crespo, bem crespo. Sim. E aí eu conversei bastante com ela. Falei: filha, você, você não gosta. Aí eu fui assim, direto no ponto. Falei: você não gosta da sua avó? Ah, eu gosto, mamãe. Eu falei: então por que você está reclamando? O seu cabelo é um pouco melhor do que o da sua vovó. O seu é cacheadinho. A O palavra dela, melhor também é complicado, né? Porque parece que o cabelo cacheado é ruim. E é legal você usar as palavras, ó. Teu cabelo é mais crespo, ensinar para ela as texturas, o que é crespo, o que não é. Porque o melhor e o pior vai pensar que o paradigma de bom é o branco, entendeu? e aí, mas o interessante é que eu fui diretamente no creme também, mostrei com ela, porque tem uns creminhos que tem ali atrás, né? Falei: olha, o seu cabelo é esse, o da vovó é esse. Então, você tem que amar você pelo que você é. Você não tem como você querer ficar 24 horas com o cabelo liso, até porque o cabelo dela, ela pedia sempre para fazer a escova e a escova nunca ficava, né? Fazia com 15 minutos o cabelo dela já subia, porque é realmente porque não aceita. E eu tive que conversar, trabalhar muito com ela. Hoje em dia, ela já ama o cabelo cacheado. Fala em fazer uma escova quando tá frio. Não, mamãe, eu não quero, quero meu cabelo cacheado. E Ah, o eu cabelo também dela adoro meu deu um cabelo. volume. Então, assim, eu acho que essa questão também vale muito dos pais, né? De quem está ali perto, de estar Sim, conversando, sim. né, com as E está em que crianças. cidade, Josilene, querida? Eu estou em Belo Horizonte, eu sou de BH. Minas. Mas eu acho que BH tem muita galera que trabalha com letramento racial aí. Você é de que lugar de BH? Eu sou de Minas. Eu sei, mas eu conheço BH e tinha perto, tinha muito tempo quando eu fui, quando nessa época eu frequentava a igreja, perto da igreja da Lagoinha, ali, É na Pampulha. Eu Pampulha. moro, isso. Eu moro um pouco retirado de lá, uns 30 minutos de lá. Eu moro no bairro Serra. Entendi. Então, Mas assim, legal. Mas eu acho que depois. BH tem uma galera interessante. Agora tem gente interessante por tudo quanto é lado, graças a Deus. Depois que eu conversei com ela, eu expliquei ela essa situação, então ela ficou um pouco mais calma. E quando ela foi para a escolinha também, né, que ela saiu da creche, ela foi para a escolinha, eu conversei muito com ela. Olha, lá existem pessoas de várias cores, né, de várias raças, você tem que respeitar, amar. Vai ter pessoas que vai ter o cabelo mais crespo, vai ter pessoa que vai ter o cabelo louro, liso, tem pessoas dos olhos azuis, dos olhos castanhos, tem pessoas negras, brancas, vai ter pessoas até ruivas, do cabelo vermelhinho, mas você tem que amar e respeitar todas. Então, assim, eu acho que isso vale muito também dos pais, de quem está ali perto, de estar conversando Sim, com as não crianças. tenho dúvida disso. Você quer falar alguma Eu coisa, Gabi? Concordo, Josilene. Até porque a questão toda gira em torno. Não é o branco que é bonito, entendeu? O branco é só o branco. O preto é tão bonito quanto o branco. Porque tem. Me sigam lá no Instagram, se vocês quiserem ler Barreto. É meu pessoal, tá? É meu pessoal. Eu postei esse dia, eu estava postando sobre como as figuras do negro foram associadas ao grotesco, né? E não é grotesco, e não é feio, até porque o feio e bonito é uma construção social, né? Se você acha que é feio, você é bonito. Quer falar alguma coisa, Gabriela? Duas coisas. Isso que a Giselene falou é realmente muito importante, porque quando a criança ela tem uma construção dela mesma, uma visão dela mesma, é muito mais difícil que essa criança se abata por comentários de fora. Sim. É muito menos, como é que eu posso te explicar? Vai ficar menos suscetível, né?
Sim, sim, sim. Porque não, por mais que a gente trabalhe em sociedade para que esses comentários não existam, para que se mude o conceito, o fortalecimento vem de casa mesmo. Vem dali, de você ter um pé no chão, não. Ah, o meu nariz. Ah, vai virar, meu nariz é grande. Não, meu nariz é grande, sim. Sou eu. Meu nariz faz parte da pessoa que eu sou. Exatamente. E do comentário das obras, eu não sei se vocês viram, acho que essa semana estava passando, que um artista começou a fazer releitura das obras antigas com estereótipos negroides, que falavam que era negroide. Eu acho que eu postei sobre isso, inclusive. É lindo o trabalho, a reconstrução do rosto, de como essas pessoas realmente poderiam ser, de como a visão do negro, tanto naquele tempo, e às vezes hoje em dia também ela é muito deturpada. É um estereótipo muito grande de algo que se imagina, não tem um contato. Com certeza. É lindo, é lindo. As obras que ele modificou foram lindas, porque eram obras que eu lembro de infância. Eu lembro de propagandas que você via a menina do cabelo com os lacinhos vermelhos, aquele cabelo todo para o alto. Ainda tem um detalhe também, que também está no fórum temático, que as pessoas... O fórum temático pede para vocês criarem uma atividade. Aí, de um modo geral, as pessoas falam assim, menina bonita do laço de fita. Gente, laço de fita, o cabelo está preso, pelo amor de Deus. Pega um outro livro, tem tantos livros aí, pelo amor de Deus. Ó, o cabelo... É utilização, né, professora? Hã? É a utilização do que... uma menina negra explicando para um coelhinho branco o que ela é, por que ela é assim. Não é por aí. Não tem é tanto por aí. livro legal. Tem um... Fala aí para a galera, para dar dicas. E eu tenho um monte de livros assim... É só botar no Google livros para crianças de letramento racial, livros infantis, que tem uma figura, um personagem negro. O personagem principal tem que ser negro, porque senão, para que ele não seja periférico, para que não vire uma tia Anastácia. Que nas novelas, você vê que agora Vale Tudo, a personagem, eu não assisti, mas a personagem era negra. Por quê? Por que Maria de Fátima era negra? Porque a gente cansa. Eu tenho uma madrasta que, graças a Deus, me afastei dela, graças a Deus, que ela casou com meu pai, que não era branco, pardo, com cabelo muito crespo. A pele dele nem era das mais escuras, mas o cabelo bem crespo, meu pai era muito bonito, tá? Bem crespo. E ela tem a pele clara e o cabelo bem crespo. Sabe? Pele bem clara e o cabelo bem crespo. Com essas questões das escovas progressivas, ela virou branca. Isso fez uma mudança nela. Só para você ter noção, meu irmão, que é filho dessas duas pessoas, não é branco. Só que ele mora no exterior e ele se acha gringo. Ele tem cidadania, está lá há 20 anos. É verdade. Ele fala, eu tenho cidadania inglesa, mas você continua sendo um menino do Meier, da Ilha do Governador. Você deixa esse cabelo crescer, olha o seu nariz, olha a sua boca, sabe? Então, assim, você vê o quão difícil é conviver com essas pessoas. Essas pessoas se tornam cansativas, tá? Não sejam esse tipo de professor, né? Seja o professor que fala que bom que você é negro, que esse cabelo é maravilhoso. Não usem subterfúgios para falar do cabelo ruim, cabelo bom, não é isso. É cabelo crespo. Aí tem número, como a Josilene colocou, tem número A4, aí tem lá o número. Esse é o teu cabelo tem nome, ele não é apelidado. Tá, o meu cabelo eu acho que é 3B e 3C. Melhor do que me chamar de cabelo ruim, é não cabelo ruim. Sabe? Então, isso tudo vai desconstruindo, mas isso tem que ficar aqui dentro da gente. E tem que ter letramento racial. Eu lembro uma vez um menininho olhou para mim, a primeira vez que ele me viu de trança, ele, nossa. Aí, o que foi, Matias? Ele, eu nunca tinha visto a Rapunzel de perto. Você é linda. E ele passou foi um mês que eu fiz. Ele passou um mês inteiro sinalizando da minha trança. Ele passava, ele, tia, eu preciso colocar a mão. Deixa eu colocar a mão para ver como é que é colocar a mão. Aí ele colocava. E quando eu tirei a trança, ele virou para mim e falou assim:
Ele, nossa, eu achei que ele fosse falar assim, nossa, ficou feia, né? Porque a gente, adulto, já calcula isso. Ele, nossa, você encontrou outra forma de ficar bonita. Então, Isso aí! Legal! Legal isso, legal, muito legal. Gente, passamos até dos 40 minutos, foi um grupo delicioso. Obrigada, Josilene, obrigada, Gabriela, obrigada, Bruna. Espero que vocês tenham gostado. Maria de Fátima, esse povo deu um show. Olha, um beijo do tamanho do mundo em vocês. Eu estou aqui com meu tapioca, meu gatinho, que eu achei, ó, achei na rua. Ele é cego de um olho, olha. Ó. E quando eu peguei, não sabia se era fêmea, né? Aí botei tapioca e continuei sendo tapioca, mesmo depois de castrado. Olha, um beijo do tamanho do mundo. Que vocês curtam a nós, a Unileia. Nós somos muito unidos, muito afetuosos. Eu estou aqui em Niterói, Gabriela está no Rio, Josilene, você está em BH. E a galera aqui, de onde vocês estão? A sua amiga está onde? A outra. Bruna Cristina, de onde vocês estão? Bem, eu não sei. Seja lá onde for, sintam-se abraçadas, sinta bem-vindo. Nós temos o grupo de segunda, vocês sabem disso, né? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a sua participação. Foi muito bom. Foi uma delícia, Foi viu? muito Uma bom estar delícia. com vocês. Ficam bem, tá? Um beijo do tamanho do mundo. E fala para o povo: olha, a aula foi legal, a aula foi legal. Senão eles ficam achando que é coisa chata. Não é chato. Beijo do tamanho do mundo, tá, gente? Um abraço, Beijo, querido. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.